Fala galera, tudo bem? Eu sou o Carlos Peixoto e eu tô aqui para falar com vocês sobre retas e circunferências, tá? Mais especificamente, nesse vídeo a gente vai falar sobre posições relativas entre retas e circunferências e posições relativas entre duas circunferências, tranquilo? O que significa? Aqui, na verdade, a gente vai aprender a classificar uma relação, né, entre reta e circunferência e duas circunferências, beleza? Então, basicamente, a gente vai aprender que são termos, tá? Bom, então é o seguinte, quando você tem uma circunferência e uma reta, o que pode existir de relação entre elas? Mais especificamente, a gente vai estar focando na quantidade de pontos em comum, tudo tranquilo? Então, olha só, nesse primeiro caso aqui, eu tenho uma circunferência e uma reta que não encosta na circunferência. E aí, como é que eu posso dizer, né, que essa reta não encosta na circunferência? Eu pego a distância do centro da circunferência perpendicular até a reta, beleza? E isso vai me dar um comprimento que eu vou chamar de D. E eu comparo esse D com o raio, tranquilo? Repara que aqui o meu raio ia ser um pedacinho a menos do que a distância. Então, aqui eu percebo que a distância do centro até a reta é maior que o raio, e isso já é uma característica suficiente para dizer que a reta ela é exterior à circunferência ou externa à circunferência. E, além disso, outra coisa que eu posso perceber é que, como elas não se encostam, elas não possuem pontos em comum, tá? Então, reta exterior à circunferência, a gente vai dizer que uma reta é exterior à circunferência quando a distância do centro da circunferência até a reta for maior que o raio, ou quando simplesmente você não visualizar pontos em comum, tranquilo? Beleza. Bom, para uma reta ser tangente à circunferência, ela vai ter um ponto em comum, que tangente é o que toca, tá? Toca em um ponto. Então aqui já é um critério que caracteriza essa relação. E além disso, quando você traça justamente a distância do ponto do centro até a reta em si, ele coincide perfeitamente com o raio, tranquilo? Então nesse caso a distância é igual ao raio. Show! Por fim, a reta vai ser secante quando ela atravessar a minha circunferência, ou seja, ela vai tocar em dois pontos. E aí, nesse caso, a distância do centro até a reta vai ser menor que o raio. Repara que o raio ainda vai ter um pedacinho a mais, tudo bem? Então, vamos lá. Reta secante à circunferência. Dois pontos em comum entre eles e a distância, né, sendo menor que o raio, beleza? Aguenta aí que a gente já volta. Bom, galera, agora para a gente seguir a nossa aula, vamos falar das posições relativas entre circunferências, tudo bem? Bom, olha só. Na hora de classificar duas circunferências, a gente tem um pouco mais de possibilidades, né? Quando a gente, em relação à quantidade de possibilidades entre retas e circunferências, tudo bem? Envolvendo retas e circunferências. Bom, aqui, quando eu tenho duas circunferências que são exteriores, elas não vão ter pontos em comum, beleza? Não tem ponto em comum. E além disso, agora o que a gente vai medir como referência é a distância entre os centros, beleza? Antes, né? Esse desenho eu usei para me referir à distância entre o centro da circunferência e a reta, beleza? A distância perpendicular à reta. Agora a gente vai falar da distância entre os dois centros, beleza? Bom, nesse caso aqui, repara o seguinte. Aqui eu tenho um raio, certo? Enquanto aqui eu tenho o outro raio. E repara que ainda tem um pedaço a mais. Então, uma forma de relacionar a distância com os raios é dizer justamente que essa distância está acima, ou seja, maior do que a soma dos raios, beleza? Então tá aqui, ó. Nesse caso, a distância entre os centros é maior que a soma dos raios, beleza? Show. Bom, só que elas podem se aproximar até o ponto delas se tangenciarem. E aí, nesse caso, eu vou falar que elas são tangentes exteriores. Tangentes exteriores, ninguém está dentro de ninguém, beleza? Nenhuma circunferência está dentro da outra, mas elas ainda assim se encostam em um pontinho lá, que eu vou chamar de T, beleza? Bom, já que elas se encostam, esse pedaço aqui fora da distância entre os centros, ele é zero, né? E aí, a nossa distância passa a ser exatamente, ó, um raio mais o outro. Então, o que vai caracterizar essa situação, além de você ter um ponto em comum, é que a distância é exatamente igual à soma dos raios. Tranquilo? Bom, beleza.
Além disso, ó, duas circunferências vão ser interiores, né, quando uma estiver no interior da outra. Só que interior sem encostar, tá? Então é um anel dentro do outro, só que sem encostar, sem ter pontos em comum. E aí, nesse caso aqui, a distância entre os centros, ela vai ser exatamente não, né? Ela vai ser justamente menor que a diferença entre os raios, tranquilo? Porque se eu fizer a diferença entre um raio e outro, eu teria algo maior que isso aqui, tranquilo? Então tá. Então o que vai caracterizar isso aqui, além de você não ter pontos em comum também, é que a distância entre os centros é menor que a diferença entre os raios. Show! Beleza. Só que eu consigo ter uma dentro da outra, chegando um pouquinho mais para cá e encostando, né, tangenciando. E aí, nesse caso, eu vou ter circunferências tangentes interiores. Ou seja, uma está dentro da outra, e aí existe aqui, ó, um pontinho que elas se encostam, um ponto em comum, tá? Beleza. Nesse caso, que elas são tangentes interiores, a relação que a gente tem entre a distância, envolvendo a distância entre os centros e os dois raios, é que essa distância é exatamente igual à diferença entre os raios, beleza? Cuidado para não confundir com tangente exterior, que aqui é soma, aqui subtrai. Show? Tranquilo. Bom, secante. Duas circunferências são secantes quando elas possuem, ó, dois pontos em comum. E aí, nesse caso, a distância entre os centros é um valor que é maior que a diferença entre os raios e menor que essa soma. Sabe por quê? Rascunha aqui comigo rapidinho. Seguinte, ó, eu tenho uma circunferência, tenho outra, beleza. Então, aqui eu tenho a distância, e aí se eu traçar daqui para cá, eu tenho um raio. Se eu traçar o outro, eu consigo fechar um triângulo. E como essa distância aqui tá fazendo papel de um lado desse triângulo, pela condição de existência do triângulo, esse valor tem que ser algo maior que a diferença entre os outros dois lados e menor que a soma, tá? Então isso aqui é uma consequência da condição de existência de triângulos. Show! Então aqui a gente vai ter essa relação justamente por causa da ideia de triângulos, né? Da visualização de um triângulo que pode ser formado. Tranquilo. E para fechar, eu tenho aqui duas circunferências sendo concêntricas quando elas possuem o mesmo centro, tá? Concêntrico significa isso, que as duas circunferências vão ter os seus respectivos centros no mesmo ponto. Eu, inclusive, viajei aqui, é mesmo centro. Escrevi até o mais difícil, né? Beleza. Então, nesse caso, já que os centros dessas circunferências se resumem a um mesmo ponto, a distância entre esses centros vai ser qual? Zero, né? Qual é a distância de um ponto até ele mesmo? Zero. Tudo bem? Bom, galera, aqui, só para a gente tentar dar um pouquinho mais esclarecida, pensa no seguinte, se eu tivesse os raios sem ter o desenho, tá? Eu tenho os raios que são 5 e 3. E aí é dito para mim que a distância entre os centros é 9. Cara, 5 mais 3 daria 8. Como essa distância é 9, a distância é maior que a soma dos raios. Então, na hora de classificar a relação entre essas circunferências, elas são exteriores. Então, é assim mais ou menos que a gente vai funcionar, beleza? Se eu tivesse, por exemplo, aqui 5 e 3, mesmo exemplo, a distância sendo 8. Então, como a distância é exatamente igual a 5 mais 3, você vai poder dizer que sem o desenho, você consegue concluir que as circunferências são tangentes exteriores. E assim a gente faz em todos os outros, tá? Então repara que você consegue ter, digamos, acho que 2 referências é suficiente, né? Você precisa, claro, né, conhecer os raios e a distância entre os centros, e aí você faz a soma, faz a diferença e compara todo mundo. Se for um valor, a distância for maior que a soma, é essa classificação. Se for exatamente igual, é essa classificação. Se a distância for menor que a diferença entre os raios, interior. Se for igual, tangente interior. Se for um valor entre a soma e a diferença, secante, e se for igual a zero, vai ser concêntrico. Beleza? Bom, galera, espero que tenha ficado tudo bem. Até a próxima. Tchau, tchau.